Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Aqui é o pastor Rogério falando com vocês. E nós estamos aqui hoje finalizando o módulo de dedicados à oração, não é? E vamos aí fazer essa nossa última aula sobre o tema gratidão e oração, conforme você pode ver aí nesse PowerPoint. Esse vai ser o nosso tema e a base aí do nosso estudo hoje vai se dar no livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14. Né? Vamos trabalhar ali os versos de 14 até 21 nesse nosso estudo de hoje. E, queridos, aqui nós vamos... deixa eu voltar aqui. Deu um pequeno desajuste aqui. Deixa eu colocar no slide certo isso. Então, o nosso estudo ele vai ser dividido da seguinte forma, não é? Nós vamos estudar aqui sobre o motivo dessa oração de Paulo, né? O que o motivou a orar desta forma, né? Nós também vamos observar ali a nossa oração, ou seja, a oração de Paulo ali e a capacidade de Deus em responder. Vamos observar essa relação. Também vamos perceber o poder de Deus que fortalece, não é, por um lado, e por outro realiza, não é, opera. Vamos também ver a oração que é feita e a glória de Deus, e também perceber um pouquinho sobre a oração e o amor de Cristo. Vamos fazer aí essas observações, né, nesse texto, e você vai perceber que vai ser uma aula bem objetiva, bem sucinta, e nós vamos tratar disso aí com bastante tranquilidade, ok? Vamos ali para a gente perceber o motivo dessa oração, né? Se você ver ali comigo o verso 14, Paulo está dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Mas ele está dizendo que há uma razão para isso. Essa razão ela é vista ali no verso 13, não é? Que aquela igreja em Éfeso não desfalecesse diante das tribulações enfrentadas pelo apóstolo. Paulo estava preso na ocasião da escrita desse texto, e, né, o verso 13 disse assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Então ele ora para que aqueles irmãos eles não desfalecessem, eles não desanimassem diante das lutas que o apóstolo enfrentava e que os abatia, os acometia de maneira bastante considerada, ok? Então, a gente precisa perceber isso, né? E entender também que o apóstolo Paulo ele está ali sugerindo uma mudança de paradigma. Não é? Nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante, mas a oração de Paulo é para que aqueles irmãos, em face da tribulação, em face do sofrimento, em face da perseguição, ao invés de desanimarem, que aqueles irmãos então eles se gloriassem nisso, não é? Ou seja, eles se alegrassem com esse fato ao invés de desanimar, não é? Então, esse é a motivação do apóstolo
ali quando ele se coloca de joelhos para interceder por aqueles irmãos, não é? E isso está extremamente ligado com a ideia de oração e gratidão, porque nós agradecemos quando percebemos que algo de bom está acontecendo. Reparem isso, não é? Nós somos gratos, não é, por tudo aquilo que enxergamos que traz algum benefício, algum proveito para as nossas vidas, que nos faz algum bem de uma maneira mais objetiva, não é? E o que o apóstolo está orando é para que aqueles irmãos enxerguem aquela situação da maneira correta, para que eles pudessem então ser gratos, né? Então a gente percebe aí logo de cara que um dos grandes problemas que nós enfrentamos da oração com gratidão é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar as circunstâncias pela ótica de Deus, pela ótica correta, e nós encaramos essas coisas apenas de uma maneira pessimista, de uma maneira vitimista muitas vezes, e aí isso nos impede de ser gratos por alguma coisa que, ainda que difícil, ainda que complicada e muitas vezes dolorosa, mas está, né, contribuindo para o nosso bem. Então, por isso que Paulo ora, até para que aqueles irmãos conseguissem ser gratos pelos acontecimentos, né? Então, vamos aqui dar continuidade aqui no nosso estudo, e vamos passar para a segunda análise ali, que é a nossa oração e a capacidade de Deus em responder. Então você perceba aí comigo o seguinte, que a oração ela é feita com base no poder de Deus, não é? Que excede os pedidos e também excede os pensamentos, não é? E isso é algo interessante, porque quando você olha ali comigo no verso de número 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, nesse verso, nós percebemos que o motivo da oração de Paulo, né, que nós acabamos de falar, que o levou a orar, né, a colocar, apresentar aqueles irmãos diante de Deus, e ele o faz na certeza de que Deus é poderoso. A oração de Paulo, ela está fundamentada na convicção de que Deus é poderoso, não é, para exceder, não é, ir além daquilo que a gente pede na oração e daquilo que a gente consegue até mesmo imaginar que poderia acontecer. Deus vai além disso tudo, porque o poder dele excede todas essas coisas. Então nós temos um motivo nobre, não é, que leva Paulo a orar por aqueles irmãos para que a visão deles, o paradigma deles fosse mudado, fosse transformado, mas nós também vemos aqui que Paulo faz isso na convicção de que Deus é poderoso para fazer isso. Isso é algo muito interessante. E na verdade a convicção dele não estava restrita, limitada, não é, ao seu pedido. Embora o pedido, a motivação dele fosse que a visão daqueles irmãos, o entendimento, o paradigma daqueles irmãos fosse mudado, ele reconhece que Deus era poderoso para ir muito além daquilo que ele pedia ou imaginava, porque o poder de Deus, na perspectiva, no entendimento de Paulo, ele excede até mesmo a nossa imaginação. Você imagina quão fértil é a nossa imaginação? Pense aí quão longe a tua imaginação pode ir, e agora compreenda o seguinte: Deus excede isso. Ele vai além do que você pode imaginar.
Ele vai além do que você pode pedir. E graças a Deus, né, que Deus ele não se limita aos nossos pedidos, que Deus não se limita à nossa capacidade imaginativa, né? Graças a Deus que Ele excede isso, Ele vai além disso, porque o poder dele simplesmente não está limitado, circunscrito a nós mesmos. Graças a Deus por isso. Porque você imagina quantas orações limitadas, imperfeitas, muitas vezes até toscas, não é? Orações toscas que fazemos. Você imagina se Deus ele se circunscrevesse, ele se limitasse a essas orações, o que seria de nós? Não é? O que seria de nós? Graças a Deus que Ele nos responde indo além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, né? Mas voltando aqui para o nosso PowerPoint, nós também precisamos entender uma outra coisa. Ele é poderoso e o seu poder opera em nós por meio da oração. Isso aqui é uma coisa muito interessante de você observar comigo, né? Não é apenas um fato de que Deus é poderoso. Eu acho que isso nós temos uma condição de compreender assim muito facilmente. Mas quando a gente olha para o versículo, não é, a gente percebe que primeiro ele está dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ou seja, não tem limite para o que Deus pode fazer. Né? Ele pode fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, mas agora tem a segunda parte desse verso que diz assim, não é? Conforme, ou seja, de acordo com o seu poder que opera em nós. Então preste atenção nisso. Não é? O poder de Deus, esse poder de Deus infinito, não é? Esse poder de Deus ilimitado, esse poder de Deus opera em mim, opera em você, opera em todos nós, por meio da oração intercessória. Preste atenção nisso. É um poder de Deus, mas operando em mim, agindo em você, seres completamente limitados, pessoas completamente falhas, pessoas cheias, não é, de dificuldades, de limitações, e esse poder ilimitado operando em seres completamente limitados, fazendo com que esses seres limitados, essas pessoas cheias de dificuldades, superem todas as suas limitações. Então, quando Paulo ora, ele percebe essa relação da nossa oração e a capacidade de Deus responder, e a grande conclusão disso é que Deus é poderoso para ir muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Não é? A oração pode nos surpreender, pode nos levar a uma experiência de transformação profunda que nós sequer jamais poderíamos imaginar. Então não ache que orar não adianta nada, porque quando Paulo orava, ele orava na convicção de que Deus é poderoso para fazer muito mais, não apenas mudar um paradigma, mudar um conceito, um comportamento, uma percepção. Deus é poderoso para ir muito além disso tudo, ok? Então essa é uma questão que nós aqui observamos. E agora a gente vai para um outro ponto, né? Que é esse poder de Deus, que era o fundamento da oração de Paulo, esse poder de Deus capaz de transformar, mas ele é um poder de Deus que também fortalece e realiza, e eu queria que você prestasse atenção nesse PowerPoint aí, e entendesse aí que comigo o seguinte, que esse texto também nos diz que esse poder de Deus nos fortalece nas tribulações. E se você for observar comigo aí o verso de número 16, que é quando Paulo
ele ali começa propriamente dita a sua oração pelos Efésios, ele diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Preste atenção aqui. Eles estavam sofrendo um abatimento por conta de toda a perseguição, prisão que o apóstolo vinha enfrentando. Correto? Isso estava trazendo um abatimento, desânimo, eles estavam ali meio que desfalecendo de suas forças, de sua esperança, de sua fé. E a oração de Paulo é para que esses irmãos não desfaleçam. E como é que Paulo ora para que esses irmãos não se desfaleçam? Em primeiro lugar, ele está pedindo, ele está orando a Deus para que conceda aos efésios que eles sejam fortalecidos com poder. Não é? Esse poder de que falamos ainda há pouco, não é? Esse poder infinito de Deus, que é capaz de fazer muito mais do que o que pedimos ou imaginamos. E isso é muito interessante, quando ele pede que eles sejam fortalecidos com esse poder, porque até aquele momento eles apenas enxergavam limitações, dificuldades, perseguições, eles apenas sentiam desânimo, desfalecimento, fraqueza, sentimentos de fracasso e talvez uma série de outros aí, e isso levava esses irmãos a estarem carentes e necessitados de experimentar o poder de Deus que os fortalecia para superar todas essas dificuldades pelas quais eles vinham passando e enfrentando ali. É muito importante que você perceba isso. Por isso que esse poder de Deus, ele nos fortalece num primeiro momento. Ele acaba ali com aquele desânimo, ele acaba ali com aquele desfalecimento, né? Com aquela resignação em aceitar aquela situação tal como ela é, de forma inevitável. Mas ele é um poder que também ele nos fortalece nas tribulações. E de que maneira? Pela ação do Espírito. Não é? Você nota aí que o próprio verso diz que esse fortalecimento com poder, ele se dá mediante o Espírito no homem interior. Não é? Isso significa, não é, exatamente essa. Note aqui aí no seu texto, Espírito está com E maiúsculo, é o próprio Espírito Santo que habita em você, não é, que torna você templo, habitação de Deus. Esse Espírito, ele então trata com você, né, e traz esse fortalecimento de Deus que você tanto precisa. Mas é a ação do Espírito. É por isso que lá em Tessalonicenses 5:17, se eu não me engano, diz que para a gente não apagar o Espírito, não é? 5:17 diz para a gente orar sem cessar. É o verso 19 que diz assim: não apagueis o Espírito. Perceba a relação da oração, orar sem cessar, com, não é, o apagar do Espírito. Não é? Me parece uma relação lógica. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais na presença dele você está por meio da oração, menos você apaga o Espírito. Quanto menos você ora, mais você vai dar vazão às suas tristezas e fraquezas e desânimos e desfalecimentos, e mais então o Espírito fica abafado, apagado por todos esses sentimentos que você vai nutrindo. Por isso que Paulo intercede por aqueles irmãos, para que eles sejam fortalecidos, né, pela ação
do Espírito, mas esse texto, queridos, ele ainda vai mais longe, porque ele diz que somos fortalecidos pela ação do Espírito com o objetivo, queridos, não é? De que Cristo habite em nós, né? É a continuação do verso, né? O verso aí, o verso 17, assim, desta forma, fortalecidos no homem interior, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, no amor de Cristo. É importante que você entenda isso aqui, né? Paulo começa orando para que aqueles irmãos não desfaleçam, para que eles, enfim, tenham a sua visão dos fatos e dos acontecimentos mudada, não é? Mas ele, através da sua intercessão, ele pede um fortalecimento que acontece pela ação do Espírito, não é? Com o objetivo de que Cristo habite dentro deles, não é? Pela fé. E quando eles são, né, cheios, estão plenos da presença de Cristo dentro de si mesmos, o que acontece com isso é que eles então vivem uma vida de maneira que estejam arraigados, é como as raízes de uma árvore que se estendem profundamente, não é? E tornam aquela árvore muito firme diante dos vendavais e de todas as intempéries que podem vir sobre ela. Então, arraigado estar assim, arraigado, ele está falando para a gente estar arraigado em amor. Uma outra coisa que ele usa, uma outra palavra, é alicerçado. Alicerce é aquele fundamento, não é? Sobre o qual você constrói uma casa. Às vezes um prédio, por exemplo, estacas são batidas profundamente até que encontrem rochas ou um solo muito consistente para que aguente todo o peso, né? Aquela firmeza necessária para que todo o peso da construção que será feita sobre aquele alicerce, né, seja suportado. Então você percebe que ele está dizendo que nós precisamos estar arraigados e alicerçados nesse amor de Cristo, que diz a Bíblia que lança fora todo medo, não é? Esse amor de Cristo que o coloca como a prioridade número 1 de nossas vidas, que o coloca como a razão da nossa existência, e assim sendo, passamos a enxergar as situações pela ótica dele. Só vamos conseguir enxergar as situações pela ótica de Deus quando Cristo habitar plenamente em nossos corações, né? E o processo aqui é oração intercessória, fortalecimento com o poder de Deus mediante o Espírito, para que Cristo habite ricamente. E aí, quando Cristo habita ricamente, então a nossa visão sobre os fatos ela passa a ser uma visão diferente, e também vamos ter a condição de agradecer a Deus por muito mais coisas, porque vamos olhar essas coisas pela ótica dele, e isso faz toda a diferença, não é? Eu esqueci de mencionar mais alguma coisa aqui, né? Esse amor de Cristo, ele fundamenta e alicerça a vida, mas isso eu já, de certa forma, já tinha comentado com vocês. Agora nós vamos para um outro ponto, que trata aí da oração e a glória de Deus, não é? Eu queria que você percebesse aí de maneira muito clara essa questão. Em primeiro lugar, a glória de Deus é a base da oração, não é? O que motiva a oração. Volta aqui comigo, presta atenção aqui.
Pastor, o senhor acabou de falar que o motivo da oração ali era para que aqueles irmãos não fortalecessem. Sim, de fato falei isso e é isso mesmo, não é? Mas esse não era o objetivo final. Esse era um objetivo primário ali, não, vamos dizer melhor, um objetivo secundário, né? Porque o primário é a glória de Deus. Quando aqueles irmãos são fortalecidos com o poder de Deus, são cheios da presença do Espírito de Jesus Cristo, quando o paradigma daqueles irmãos muda, quando eles conseguem enxergar as situações de maneira completamente distinta e passam a viver uma vida cheia de sentido, de propósito, uma vida que influencia as pessoas que estão ao seu redor. Quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado. E olha que coisa maravilhosa isso. Por isso que esse é o objetivo primeiro da oração de Paulo, para que o nome de Deus seja glorificado. É o que ele termina com isso, dizendo, verso 21, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então é aí que a gente compreende, não é, de uma maneira muito clara, muito distinta, que a razão disso tudo é a glória de Deus. Quando você é transformado, quando você experimenta o poder de Deus, quando você supera as suas dificuldades, quando a tua mentalidade é mudada, quando a tua visão tosca e mesquinha é transformada em uma forma de ver o mundo pela ótica de Deus, o nome de Deus é glorificado. E essa é a grande ideia, que Deus seja glorificado através da sua vida. É por isso que a glória de Deus, ela é a base da oração. Mas a glória de Deus não é apenas a base da oração, a glória de Deus também é o resultado da oração. É interessante isso, não é? É muito interessante isso. O objetivo da oração era a glória de Deus. Mas o resultado dessa oração também é a glória de Deus, não é? Paulo ora na expectativa de que o nome de Deus seja glorificado através da oração dos irmãos, através da transformação dos irmãos. E quando esses irmãos são transformados, que é o resultado, então isso também é a glória de Deus. Nós precisamos entender que a glória de Deus, ela está tanto no objetivo quanto no resultado. Ela está tanto no início quanto no fim de todo esse processo que nós mostramos aqui para vocês. É muito, muito interessante observar isso. Paulo, ele começa a orar, não é, por aqueles irmãos que estão ali desfalecidos, estão enxergando a vida de uma forma muito pessimista, não é? E o motivo primeiro é a glória de Deus. Quando aqueles irmãos são transformados, não é, fortalecidos no Senhor, então também a glória de Deus ali se manifesta naquele resultado. De uma forma ou de outra, em todas as maneiras, o nome de Deus precisa ser glorificado. E é por isso que o grande fundamento da nossa oração é a glória de Deus. É por isso que precisamos aprender sobre oração e gratidão. Não é? Porque quando entendemos que o objetivo primeiro da oração, bem como o seu resultado é a glória de Deus, eu não sei se você percebe com isso, o que eu consigo perceber e ver, é que a oração ela deixa de dizer respeito apenas a nós mesmos. Aqueles irmãos foram fortalecidos, sim, foram cheios da plenitude de Cristo, sim, eles fizeram parte do processo, sim, mas eles não eram o fim do processo.
O fim do processo sempre é a glória de Deus, o início desse processo e o fim dele é a glória de Deus. Nós não somos o início desse processo, a razão dele, nem tampouco o fim dele. Nós somos um meio pelo qual o nome de Deus é glorificado. É por isso que a Bíblia diz que a glória, que Deus não dá a sua glória a outrem, a outra pessoa, a alguém que não seja ele mesmo. E muitas vezes as nossas orações, elas perdem por completo essa perspectiva e tornam-se orações que dizem respeito apenas a nós mesmos. Elas têm um fim em si mesmas, que somos nós mesmos. O nosso bem-estar, o nosso prazer e tudo mais. E queridos, a razão da oração é a glória de Deus. E o resultado da oração é a glória de Deus, ainda que você seja o meio pelo qual isso acontece. E isso vai levar você a ter uma experiência de gratidão, né? De ser uma pessoa grata, porque você entende que tudo que você recebe, que tudo que você é para a glória de Deus. E eu queria que você pensasse comigo aqui o seguinte, né? Queria que você raciocinasse comigo aqui uma coisa. Se a sua vida, a razão da sua vida é a glória de Deus, se esse entendimento está claro para você, eu queria que você perguntasse a si mesmo agora: e aí, a forma como eu tenho vivido glorifica a Deus? Tem glorificado a Deus? Ou eu tenho vivido de uma maneira super egoísta? Até porque quando a gente falou lá do amor, né? A gente vai finalizar com isso agora. Vamos falar sobre a oração e o amor de Cristo, não é? Esse amor de Cristo, ele não era um amor de si mesmo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não era um amor de si mesmo, pura e simplesmente. Era um amor que se estendia aos outros. E eu queria que você pensasse: a sua vida, de fato, a sua existência glorifica a Deus, ou se você vive de si para si mesmo. Vamos ali para o nosso PowerPoint, que eu quero terminar aqui com vocês com um texto. Eu estou aqui quebrando todas as regras do PowerPoint e colocando esse texto aí para vocês, para a gente finalizar aqui a oração e o amor de Cristo. Alicerçados e arraigados indica a base da nossa existência. Sem amor, não temos raízes nem fundamento. As dimensões de seu amor expressam que esse amor se estende em toda direção, que excede todo entendimento, indica que seu amor estoura o limite da nossa compreensão. Ainda assim, Paulo ora para que compreendamos, verso 18, e conheçamos, verso 19, esse amor. Parece que só poderemos compreender o incompreensível por meio do poder infinito e incompreensível que está expresso aí no verso 20, né? Essas palavras aí são de David Cornfield, tentando definir um pouco essa questão da oração e o amor de Cristo, não é? Nós somos desafiados a compreender, não é? Diz aí o verso 19: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, não é? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então somos convidados aí a conhecer, a compreender, não é? O verso 18 fala poder de compreender, não é? O amor, compreender e conhecer o amor de Deus, não é? Eu acho que a grande diferença entre essas duas coisas é porque uma tem a ver com entendimento e a outra tem a ver com a experiência, não é? Conhecimento aqui tem uma característica experimental, não é? De você experimentar na prática, na realidade, na vida.
Né? Compreender tem a ver com a sua capacidade cognitiva de entender, pelo menos em parte, esse amor que estoura o nosso limite de compreensão. Mas naquilo que está dentro da sua compreensão, você ter condições de refletir, de raciocinar sobre isso, mas também de você conhecer esse amor, de você experimentar esse amor na sua vida. Né? E uma vez que você faz isso, você se torna pleno de Cristo. Uma vez que você faz isso, né, toda a sua perspectiva de vida ela é transformada, ela é mudada, e aí então coisas muito boas podem acontecer de maneira que o nome de Deus seja glorificado e você viva uma vida de oração, né, e gratidão a Deus por quem Ele é e porque a sua vida tem o propósito de glorificar o nome dele. Ok? Queridos, assim nós finalizamos a nossa aula de hoje, não é? E vamos dar início num novo módulo na aula que vem e eu te vejo lá. Não é? Terminem aí orando uns pelos outros, não é? Se você estiver sozinho assistindo essa aula, não é? Termine aí com uma oração, se apresentando diante de Deus e assim eu vejo vocês na próxima semana. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, tchau, tchau.